A galera entusiasta de overclock ou que quer conhecer essa técnica tem mais um motivo para passar aqui no stand da Kingston na BGS 2013. De hora em hora, temos aqui exibições de overclockers profissionais. Inclusive, eu vou ali interromper um deles para falar um pouquinho mais sobre essa técnica para a gente. Chega mais! Interromper. Pode contar um pouquinho para nós sobre como é que é esse processo de overclock? Bom, o overclock extremo, né, como todo esporte, visa chegar ao limite dos componentes. No caso, o overclocker trabalha seu hardware até atingir o limite. E nessa busca de cada vez atingir limites maiores, a gente desenvolve novos métodos, né, para refrigerar os componentes e cada vez extrair mais e mais de cada um deles. Hoje a gente está usando nitrogênio líquido, né, no meu caso eu estou testando a minha memória, então estou basicamente refrigerando o CPU e a memória, né, ou esse kit de memória HyperX Predator 2666 MHz, e vamos ver até que frequência a gente consegue atingir nessa memória aí. Deixa eu entender, você está numa primeira etapa então que você está resfriando os componentes, é isso? Isso, eu acabei de atingir a temperatura que eu pretendia trabalhar, né? E agora eu vou começar a calibrar, aplicar as tensões adequadas para a partir dali começar a subir a frequência cada vez mais e mais, até chegar ao limite do componente ou o limite do sistema, que muitas vezes não aguenta, não resiste a tamanha condição extrema, né? Tanto frio ou a tanta tensão, e faz parte da vida do overclock, né? Nem todo dia a gente consegue, mas quando consegue é aquela vitória, né? E o que acontece quando você erra a mão? Seja porque resfriou muito componente ou não conseguiu resfriar o suficiente, errou na tensão, o que pode acontecer? Bom, o sistema trava. Hoje em dia é muito tranquilo, porque as placas-mães, as placas de vídeo, tem todo um sistema de proteção. Então se você erra a mão, muitas vezes ele simplesmente desliga, você esfriou demais, você vai ter que esquentar, não esfriou o suficiente, você esfria mais, você tenta de novo, é tentativa e erro, né? A vida do overclock é a vida de uma pessoa insistente, que está ali martelando em cima do seu computador até ele funcionar do jeito que ele quer. Mas essa coisa de forçar os componentes, você não corre o risco de perder algum deles nesse processo? Com certeza. Né, mas isso a gente está falando no nível extremo, né? Um usuário doméstico ele não vai pegar nitrogênio líquido para fazer overclock no seu computador em casa. Agora, se ele se interessa, quer entrar na Liga Mundial de Overclock, né, gostou do esporte, com certeza é um risco que ele corre, mas faz parte, né? E como é que faz para entrar nessa área? Como é que você começa a testar e a conhecer o overclock? Bom, o primeiro passo é gostar de hardware, gostar do computador, gostar de fuçar, querer aprender mais sobre ele. A partir daí, ir atrás dos sites, ir atrás da Liga Mundial. Os testes, você não precisa de nitrogênio líquido para fazer parte da Liga. Isso é simplesmente a parte profissional da Liga, mas você sempre tem um começo, e esse começo é com o seu air cooler, com o seu cooler padrão em casa, sua placa de vídeo que você tem, e você vai disputar no ranking dos seus próprios componentes, com outras pessoas que têm o mesmo computador que você. E a partir daí você vai evoluindo, vai se interessando mais, vai procurando cada vez mais e se viciando, se apaixonando por essa arte que é o overclock. Mas além do resfriamento, você tem componentes diferenciados também, né? Que tipo de processador, memórias, que tipo de componentes vocês usam? Bom, no caso da Intel, a gente tem que usar processadores Extreme, né? Ou Unlocked, série K ou série X. Esses são os que permitem o overclock. No caso aqui eu estou usando a memória HyperX, que é a linha da Kingston que prevê o overclock, né? A linha preparada para isso. Da mesma forma, a gente tem placas de vídeo da ASUS, da linha DirectCu 2, que também é voltada para o overclock, que tem funções de overclock que ajudam a você controlar tensões, a manter a temperatura e a monitorar os parâmetros do seu sistema. Então não é qualquer componente, você não pode pegar um computador convencional e tentar fazer uma mudança assim? Alguma coisa você pode não atingir o nível dos profissionais com nitrogênio líquido e mais, mas todo computador, de uma forma ou de outra, acaba te dando uma brecha para você melhorar algum desempenho de algum dos componentes. E como você está vendo a comunidade de overclock no Brasil? Está vendo algum crescimento, formação de equipes, patrocínios? Bom, o overclock está crescendo no Brasil, cada vez mais pessoas estão conhecendo. O problema é que muitas vezes a pessoa, ao querer ir para a parte profissional da coisa, acaba esbarrando nos impostos, no valor do nitrogênio e em outros empecilhos. Mas aqueles que são realmente apaixonados, que querem apenas ver o overclock, fazer o overclock na sua própria máquina, esses estão cada vez mais e mais por dentro, e cada vez mais nos fóruns aí atrás das informações e comparando seus sistemas com os outros, e um ajudando os outros e crescendo cada vez mais. Bacana, valeu Yuri. Espero não ter atrapalhado o seu overclock. Valeu, obrigado.